Olá, estamos novamente aqui para mais uma aula da parte de custos, uma aula que nós já exibimos para vocês na sala de aula sobre o case study do caso Companhia Porto Primavera. Inicialmente nós recebemos aqui um grande número de dados esses que são de uma empresa que nós acabamos de ver que foi constituída pela primeira vez esse ano, ou seja, no dia 2 de janeiro ela iniciou suas atividades e em 31 de dezembro é quando aparecem todas essas informações aqui levantadas pela contabilidade. Temos números aqui que nós vamos olhar a cada um individualmente e ver o que eles nos servem para o cálculo de custos e o que nos servem para outras coisas. Temos algumas informações aqui. O tempo de produção. Essa empresa fabrica apenas e tão somente dois produtos, ou faz televisores ou faz DVDs. E aqui nós temos o chamado tempo de mão de obra direta, é quanto tempo de mão de obra é investido dessa empresa para confeccionar cada um dos produtos. 1,8 horas, homem-hora, HH, para fazer um televisor. 2,4 homem-horas para fazer um DVD. Aqui não significa que seja necessariamente um ser humano, um operário trabalhando, podem ser vários, mas significa que a cada 1,8 horas de trabalho braçal você tem um televisor produzido. Também existe tempo de máquina, ou seja, além de pessoas, maquinários estão sendo colocados à disposição. Aqui nós temos 1,25 hora-máquina, HM, hora-máquina, para confeccionar um televisor, enquanto que nós temos 3,75 hora-máquina para fazer um DVD. Isso aqui está em notação decimal, já para facilitar as contas. Se você lembrar bem, 1 hora,25 homem-máquina significa na realidade 1 hora e 15 minutos. É só você depois fazer a conversão dos 60 minutos para os 25, né, que é um quarto de hora, e você então tem os 15 minutos que eu mencionei. Outras informações importantes são em relação a custos diretos. Há uma informação aqui que vamos dizer, aceita apenas porque estamos em ambiente de exercício, né? Porque aqui diz que a matéria-prima é a mesma para todos os produtos e o consumo se faz na mesma proporção, ou seja, 1 kg de matéria-prima para cada unidade de produto acabado. Nós sabemos no mundo real que um televisor é muito maior que um DVD, então certamente ele deverá ter muito mais componentes do que o DVD. E também sabemos que eles não usam os mesmos componentes, então isso aqui vale apenas e tão somente para introduzir a questão de que nós queremos trabalhar a individualidade dos custos por produto. Também está dito aqui que as habilidades e os salários dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos. Significa o quê? Que eu tenho operários que trabalham na linha de televisores que também podem trabalhar na linha de DVD e vice-versa, ou seja, não existe a especialização, não existe aquela situação em que apenas um tipo de operário, um tipo de profissional qualificado pode fazer um televisor e outro pode fazer um DVD. Aqui podemos trocar as pessoas de linha facilmente, podemos fazer metade do dia televisores com uma pessoa e levar essa pessoa para fazer DVD na outra metade do dia sem nenhuma perda de qualidade. Algo irreal, né? O consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de kWh, pois o custo é diretamente proporcional ao tempo de utilização das máquinas. O que significa isso? Significa que nós vamos ter uma situação em que a energia elétrica ela é somente utilizada, no caso dessa empresa, para a produção e que isso é proporcional à hora da máquina. Ou seja, se eu coloquei mais máquinas trabalhando, produzindo televisores, na mesma proporção a energia elétrica também vai ser levada para esses televisores. Também estão nos passadas informações de que um televisor ele é vendido a R$300 cada um, enquanto que o DVD é a R$400 cada um. E que nesse primeiro ano, depois de todo o startup da empresa, de todo o início, ela conseguiu produzir 50 televisores e 25 DVDs. Mas não conseguiu vender todos eles durante o ano. Durante o ano ele só vendeu 35 televisores e 15 DVDs. Essa informação é para depois a gente compor o chamado mapa de vendas também.
Vai se pedir aqui que se calcule o custo total de cada produto, o custo unitário de cada produto. E aqui é que é a diferença. Nós sempre até agora estamos acostumados em sala de aula a tratar a empresa como um todo fazendo um único produto. Nós vamos ter a divisão da informação por televisor, por linha de DVD. O estoque final deles e o custo do produto vendido. E claro, vamos também ao longo disso elaborar quadro de demonstração do custo direto total do produto, o mapa de rateio dos custos indiretos de fabricação e vamos, aí já não é tanto aula de custos, é mais aula de contabilidade, vamos elaborar a demonstração de resultado de RE, considerando que o imposto de renda nessa situação aqui é de 30% sobre o resultado positivo e o nosso balanço patrimonial, porque é o primeiro ano de é o primeiro ano de operação da empresa. Bom, inicialmente voltamos àquele mapa inicial, cheio de várias contas, 16 contas, e vamos agora tentar analisar o que cada uma delas significa. Vamos classificar. Caixa inicialmente é uma conta de ativo, não vai interferir no cálculo de custos. Clientes ou contas a receber, aquilo que os clientes estão devendo pagar, também é um ativo. O estoque de matéria-prima, 4.000, ou seja, de toda a matéria-prima que não tinha nada no começo do ano, nós compramos, 4.000 ainda sobraram na virada do ano. Estão em estoque, aguardando para serem chamados para a produção. É um investimento que a empresa fez, mas que ainda não virou produto. Essa empresa também adquiriu ao longo do ano equipamentos para a sua produção. Então, R$ 1.600 é o valor de aquisição desses equipamentos. E é claro, esses equipamentos também já começaram a ser depreciados ao longo do ano. Isso aqui é uma conta, para quem não lembra de contabilidade, é uma conta de depreciação acumulada, é uma conta redutora de ativo, mas nós logo vamos ver o que acontece. Há empréstimos de curto prazo também que foram obtidos. Essa empresa não começou a trabalhar somente com capital próprio, mas ela também pegou de algum banco emprestado 2.800. E é claro, os sócios entraram com seu capital social de 10.040. Notem que aqui eu coloquei em preto passivo e também preto patrimônio líquido, porque na realidade eles se referem ao lado direito do nosso balanço patrimonial. Isso é só para facilitar a visualização. Então o ativo todo ficou em cinza e o lado direito, que é o passivo e patrimônio líquido, em preto. Começamos agora a descobrir, vamos dizer, custos propriamente ditos, né? O consumo de matéria-prima, a mão de obra, os valores estão aqui assinalados, 5.400, 4.800, 630 também é a energia que foi consumida nesse período. Temos um supervisor bastante caro aqui, ó, 2.300, esse é o que sabe montar, que sabe orientar os operários de como devem ser montados os televisores e os DVDs. Tivemos, é claro, equipamentos comprados, eles também sofreram manutenção de 400. E tivemos uma depreciação de 240. Aqui eu quero fazer uma pequena observação. Como é o primeiro ano de operação dessa empresa, toda depreciação gerada no período, necessariamente ela também está aqui na conta redutora com o mesmo valor. Não podia ser diferente, porque é o primeiro ano de operação da empresa. Quando nós tivermos outros anos seguintes, aí o acumulado continua crescendo e a depreciação anual é sempre zerada no início de cada ano e começa a se recontar novamente. Mas o acumulado e a depreciação anual de um equipamento no seu primeiro ano é o mesmo valor. Saímos agora dos custos, entramos nas despesas comerciais e administrativas, as despesas financeiras e a informação que essa empresa vendeu de produto acabado, esse aqui PAC, vendeu 16.500. Isso é uma conta de receita, como nós sabemos. A nossa preocupação é com o grupo vermelho, assim, os custos, tá? Vamos inicialmente já aproveitar esse esquema aqui e separar em custos diretos e indiretos. A primeira coisa que nós temos é a matéria-prima. 5.400 nós sabemos que são custeio direto. A mão de obra também é custo direto. Essas duas são informações que nós já tradicionalmente esperávamos. Todavia,
o texto nos fala que a energia elétrica também é rateada, ou ela é distribuída conforme o uso da máquina, o uso das máquinas, do parque de máquinas. Não sabemos se são uma ou duas ou três máquinas, mas o fato é que existe informação no começo do texto que obriga-nos a classificar a energia elétrica de modo a ser custo direto e não indireto, que é o mais tradicional. Fica até um pouco estranho, mas isso aqui é didático para a gente começar a praticar a separação, tá? Mas então, nesse exercício, a energia elétrica ela é totalmente custo direto. E olha aqui, não existe energia elétrica para mais nada pelo jeito aqui. Ou se está embutido dentro da opção 14 aqui. A energia que não vai para a produção. Mas por enquanto vamos observar somente os 630 que estão aqui. Depois nós temos o supervisor. Esse homem não trabalha somente para televisor ou somente para DVD. E nem necessariamente significa que quando eles estão produzindo televisores ele não esteja fazendo algum plano para a linha de DVDs. Então esse custo realmente não dá para você dizer que é direto, ele é sempre indireto. A manutenção dos equipamentos, as máquinas são usadas tanto para produzir DVDs como produzir televisores. Então é custo indireto mesmo, não tem como você atribuir a ele diretamente a uma linha ou outra. E a depreciação da mesma forma, porque você não sabe previamente e nem vai conseguir estimar qual é o gasto que o equipamento vai ter nesse primeiro ano, inclusive. É uma situação nova que a empresa está enfrentando. Esse grupo aqui, então, é a nossa preocupação. Nossa preocupação é quanto eu vou alocar por TV? Quanto eu vou alocar por TV e DVD? Quer dizer, esse nosso amiguinho aqui está pensando, quer dizer, eu vou ter que pegar esses 6 custos aqui e distribuí-los em linha de TV e linha de DVD. Surge então aquilo que a gente chama de necessidade de critérios de rateio. Eu preciso de um critério, preciso de um jeito que eu consiga separar uma coisa da outra. Iniciando o nosso rateio, nós queremos distribuir o custo desse supervisor que nós mencionamos. E o critério que foi adotado pela empresa de pegar esse supervisor, seu valor total, foi dizer, olha, nós vamos distribuí-lo de acordo com o consumo de homens-horas alocadas por cada uma das linhas de produtos. Esse é o critério que foi definido. Recebemos então uma pequena tabela com a qual nós vamos trabalhar e que nós vamos trabalhar detalhe a detalhe, vamos preenchendo ela para ficar mais fácil a sua compreensão. Inicialmente, nós temos aqui a parte da mão de obra, nós vamos mapear a mão de obra. Do texto nós sabemos que homem-hora por unidade, é uma tabela que foi informada logo no começo do texto, né? Você vê que para cada televisor 1,8 homem-horas são consumidas por unidade, por televisor produzido. E para eu produzir um DVD, eu consumo 2,4 horas para fazer um DVD. Essa informação agora ela é colocada lado a lado com a quantidade que foi produzida naquele período. Ou seja, eu sei que eu produzi 50 televisores ao longo desse ano. Sei que eu produzi 25 DVDs ao longo desse ano. Esses valores agora recebem a multiplicação. Ou seja, eu pego 1,8 que está aqui, multiplico por 50 e resulta em 90. Ou seja, 90 horas homem foram alocadas para a linha de televisor. Ao passo que se eu multiplicar 2,4 por 25, resultando em 60, eu sei que 60 horas homem foram alocadas para a linha de DVD. Quanto então foi o total de homens-hora que nós tivemos disponíveis ou que nós utilizamos ao longo desse ano? É só somar 90 mais 60, resulta em 150. Essa informação agora é importante porque agora nós vamos fazer a distribuição percentual, ou seja, eu digo que 150 é meu 100%, está aqui embaixo. Como é que eu faço para descobrir os outros percentuais que apareceram aqui, 60 e 40? Você pega o 60, que está aqui, divide por 150, faz na sua calculadora e vai obter que é 40% ou 0,40. Então você colocou 40% aqui. Como é que nós chegamos em 60%? Pegamos 90, que é o total de homens-horas da linha de televisores, dividimos por 150. Isso vai dar 0,6 ou 60% que nós obtivemos aqui.
Se nós tivéssemos mais linhas, faríamos isso para cada linha. Como esse é um exercício didático, só temos televisor e DVD para fazer a distribuição dos custos do supervisor. E falando no supervisor, quanto ele custou? Indo naquela tabela que a gente acabou de analisar, conta a conta, está a informação de que nesse primeiro ano de operação, o nosso supervisor custou R$ 2.300. R$ 2.300 é tudo que eu paguei para ele, é meu 100%. Então agora eu vou distribuir entre televisor e DVD, utilizando o quê? Os percentuais que foram colocados aqui. Ou seja, eu vou pegar 2.300 e vou multiplicar por 40% e por 60% e vou colocar os valores exatamente aqui na coluna verde, onde está linha a linha para cada um deles. Então, multiplicando 60% por 2.300, eu obtenho 1.380. Multiplicando 40% por 2.360, eu vou obter 920. Se você ainda tem dificuldade, eu só lembro uma coisa: pegue a sua calculadora, digite 60% vezes 2.300 igual dá esse 1.380. Ah, minha calculadora não tem o símbolo de porcentagem. Muito bem, você vai transformar 60% em decimal. Como é que se faz isso? Pega o 60, divide por 100, vai dar 0,6. Então você vai digitar na sua calculadora 0,6 e multiplicar esse 0,6 por 2.300 e vai chegar nos mesmos 1.380. Feito isso, nós podemos produzir uma pequena estatística dizendo qual é a participação do custo do supervisor em cada unidade produzida. Isso a gente faz como? A gente retoma os números que a gente colocou aqui, ó, nessa segunda coluna aqui, ou terceira coluna, vamos dizer, a primeira coluna seria essa, segunda coluna esta, terceira a quantidade. Quais são as quantidades que eu produzi? São as mesmas 50 e 25 que nós citamos lá na terceira coluna. Só que agora eu vou pegar esse valor total, 1.380, e vou dividir por 50 para saber o que? Qual é o custo do meu supervisor em cada televisor. Isso vai nos resultar nesses valores aqui, que eu já aproveitei e já calculei também para o DVD. Ou seja, cada televisor tem dentro do seu custo R$ 27,60 que se referem ao supervisor, enquanto que cada DVD produzido carrega no seu custo R$ 36,80 daquele supervisor. Ou seja, aqueles 2.360 foram distribuídos dessa forma, que está aqui, 60%, 40%, e entre as 50 e 25 unidades eu consigo dizer qual é o valor do custo do supervisor em cada unidade produzida. Estatisticamente eu posso também falar o seguinte, ó, eu tenho 75 e gerar a mesma coisa, pegar os 2.300, dividir por 75, eu vou obter o 30,65. Estatisticamente, isso você vai olhar em estatística, você vai saber que isso aqui é o chamado é o valor médio esperado, ou seja, por unidade de produto. Só que aqui estamos misturando televisor e DVD. Isso para custo não é importante. Por quê? Eu não tenho validade para usar esse 30,67. Ele para mim me é inútil quando eu estou dividindo o custo em linhas de televisor e DVD. Não adianta nada. Então, deixamos ele até cinza. E vamos conhecer uma outra estatística que também é possível você conceber. Você tem aqui R$ 2.300 e você tem aqui 150 homens-horas que você consumiu durante o mês, durante o ano, no caso, né? Se você pegar o 2.300 e dividir por 150, você vai obter o quê? 15,33 homem-hora, ou seja, cada homem-hora, que é a unidade que eu usei aqui no denominador, tá? Vai carregar 15,33 do custo do supervisor. Isso significa que eu posso utilizar essa estatística, às vezes algumas empresas a usam, tá? E por isso que ela está sendo colocada aqui, para eu dizer quanto no homem-hora eu tenho de gasto do meu supervisor. Nesse caso aqui, a utilidade básica seria o seguinte: se você pegar os 15,33, multiplicar por 1,8, que é a taxa de homem-hora que vai em um aparelho de televisão, fazendo a multiplicação dos 15,33 por 1,8, você vai obter exatamente
27,60. E por analogia, se você pegar os mesmos 15,33 e multiplicar por 2,4, 2,40, né? Você vai obter os 36,80. Mas não é o que nós vamos utilizar aqui. Nós vamos utilizar a tabela sem essa informação do custo do supervisor em cada homem-hora. Continuando a distribuição dos custos indiretos de fabricação, chegou a hora da gente trabalhar com a manutenção preventiva das máquinas. Aqui o critério não vai ser homem-hora, mas vai ser horas máquinas alocadas, ou seja, as máquinas vão receber os custos de acordo com o número de horas que elas foram dedicadas para a produção de cada linha. Para isso nós vamos fazer uma tabela parecida com a anterior. Por que parecida? A única coisa que muda é que aqui, em vez de eu utilizar homem-hora, eu vou usar horas máquinas por unidade. E aqui o total é horas máquinas, não é homem-hora. O resto, a tabela se comporta da mesma forma como nós já fizemos. Voltando ao início do texto, você descobre então que o televisor consome 1,25 hora máquina por unidade. O DVD consome, ou demanda, 3,75 horas máquinas. Aqui você coloca novamente a quantidade que você produziu no ano, os mesmos valores que você utilizou na tabela anterior, somando, multiplicando inicialmente 1,25 por 50, você vai obter 62,50. Assim como você multiplicando 3,75 por 25, obterá 93,75, totalizando 156,25 horas máquinas alocadas no período. Fazendo a regra de 3, ou seja, fazendo aqui considerando 156,25 como sendo 100%, para eu descobrir quanto vale em porcentagem 93,75, o que eu faço? Pego os 93,75, divido por 156,25 e resulta em 60%. Por analogia, se eu dividir 62,50 por 156,25, resulta em 40%. Agora nós vamos ver na tabela qual foi o gasto com manutenção dessas máquinas. A informação do texto nos passa é 400, então nós vamos pegar os 400 e vamos dividir entre as duas linhas, sendo que observando qual é a percentagem de 60 para DVD e de 40 para televisores. Significa que a linha de DVD carrega R$240 aqui de gastos de manutenção, ao passo que a linha de televisor vai ser 160. Mais uma vez, eu pego a porcentagem de 40%, multiplico por 400, o resultado vai dar 160. Se eu multiplicar 60% por 400, eu obtenho 240. Também vamos colocar aqui nessa coluna as unidades produzidas durante o ano, os velhos 50 e 25 que nós já citamos em momentos anteriores. Se nós dividirmos o custo que está aqui, 160 por 50, eu vou obter o custo de R$ 3,20 por televisor, ou seja, manter as máquinas vai carregar, em termos de custos, R$ 3,20 em cada unidade de televisor produzida, ao passo que 240 dividido por 25 DVDs significa que cada DVD carrega no seu custo R$ 9,60 em cada unidade produzida. Como já falei, é possível estatisticamente você extrair uma média ponderada, mas isso aqui mais uma vez não nos serve para nada. O que é importante aqui é lembrar que novamente, assim como nós vimos no anterior, que nós podemos colocar em cada homem-hora o custo do supervisor, nós podemos também dizer que em cada hora máquina, nós temos 2,56 de custo. Como é que eu fiz isso? Peguei 400 e dividi por 156,25. Essa conta aqui. E de novo, se eu pegar 2,56 e multiplicar pelo fator que está aqui, 1,25, eu vou obter os mesmos R$ 3,20. E se eu multiplicar 2,56 por 3,75, obteremos os mesmos 9,60 que nós já conhecemos aqui. Agora façamos a mesma coisa com a depreciação.
E casualmente o critério de rateio adotado também é o mesmo, horas máquinas, igualzinho. Então você vai rever a tabela anterior, já estamos até iniciando o preenchimento com a parte inicial aqui, tá? E você vai descobrir que nós vamos usar os mesmos critérios de divisão que eram 40% e 60% aqui, porque não mudou nada aqui. O homem hora por unidade, as horas máquinas por unidade, as quantidades, a multiplicação, o rateio, tudo ficou igual. O que vai variar? É agora a depreciação. Nós sabemos que não é 400 que nós usamos na etapa anterior, quando nós falamos da manutenção, mas sabemos que a depreciação está apontada como 240. A mesma coisa, multiplicamos por cada porcentagem e vamos preencher os valores na coluna verde. Sabemos então que depreciação dos televisores carregou R$ 96 e os DVDs carregaram R$ 144. Individualizando, colocando novamente a produção anual, vamos dividir cada um dos valores da coluna verde pela unidade e vamos obter então que televisores tiveram R$ 1,92 de depreciação em cada unidade produzida, ao passo que os DVDs carregaram sobre seu custo R$ 5,76 em cada unidade produzida. Como já falei, dividir o total da depreciação pelo total de unidades produzidas, não considerando a separação televisor e DVD, vai nos gerar um número estatístico bonitinho de 13,20, mas ele é inútil para nós. E da mesma forma como fizemos anteriormente, podemos colocar 240, que é a depreciação dividido por 156,25 horas máquina, dizer que cada hora máquina vai carregar em si 1,536 reais, né? E de novo você pode multiplicar o fator que está aqui na segunda coluna pelo 1,536 e você vai obter esses dois valores aqui, tá? Desculpa, três não. Esses dois valores, 1,92 e 5,76. Faça isso na sua calculadora e você vai ver que estamos mantendo a mesma coerência que mantivemos nos exercícios anteriores. Agora vamos tratar dos custos diretos. Falamos dos três até agora que eram indiretos e agora vamos para os diretos. Os diretos também tem que ter algum critério de rateio, gente. Então, aqui no caso, o exercício apresentou aqui que o quê? A matéria-prima é a mesma para todos os produtos e o consumo se faz na mesma proporção, ou seja, 1 kg de matéria-prima para cada unidade de produto acabado. Significa que eu vou usar 1 kg para cada unidade alocada. Critério mesmo, 1 a 1. A tabela fica até bem mais simples, como vocês podem perceber, menos colunas apareceram. Por quê? Porque agora não tem uma preocupação de rateio na verdade. Por quê? Eu vou simplesmente colocar o volume de produção anual, que está aqui, 50 televisores e 25 DVDs, e vou falar o seguinte, já que eles carregam o mesmo produto, eu não preciso colocar aqui as quantidades, os quilos ou os custos por produto, né? Porque tudo é igual. Chego à conclusão que 66,7%, ou seja, 2/3 do custo vai para os televisores. Para quem não sabe, 66,7% é 2/3 e 33,3% é 1/3. É só fazer a divisão aqui e você fazendo a simplificação das frações, você vai obter que aqui é 2/3 e aqui é 1/3, tá? Então esses valores estão expressados aqui no formato decimal. 100% é a nossa base total, 1/3 do valor vai aqui e 1/3 do valor vai para cá. Que valor? O valor que está informado, 5.400 é o consumo de material que aconteceu durante esse ano. Então, 1/3 vai para os DVDs e 2/3 vão para os televisores. Calculado, nós temos 3.600 para televisor, 1.800 para DVD. Podemos também colocar aqui nessa coluna as quantidades produzidas no ano para obter o que? O custo dos materiais por unidade, ou seja, quanto vai de material em cada unidade. Aqui, dessa vez, a média ponderada deu a mesma coisa que deu nos anteriores. Por quê? Porque nós fizemos uma regra perfeita onde não dava para ser diferente, tá? Mas isso aqui é apenas uma ilustração. Dessa vez o 72 ele tem utilidade porque ele bate com os outros dois aqui. Mas se ele tiver resultado, se no mundo real resulta de que normalmente você tem materiais diferentes, ou seja,
claramente você vai ter mais material indo num televisor do que indo num DVD. Um custo muito maior de material indo para um televisor do que indo para um DVD. Então aí esse número não daria igual e voltaria a ser inútil para nós. Mas nesse caso aqui ele fica tranquilo. O próximo custo direto que nós vamos calcular aqui é a energia elétrica consumida na produção. O texto nos diz o quê? O consumo de energia elétrica é o mesmo em termos de kWh. Por isso, seu custo é diretamente proporcional ao tempo de utilização das máquinas. Ou seja, o critério de alocação dos custos vai ser o critério das horas máquinas que foram alocadas. Ou seja, eu vou ratear esse meu custo de acordo com as horas de máquinas alocadas. Voltamos à tabela do jeito que nós a vimos até agora. Ou seja, nós vamos aqui ter as horas máquinas por unidade, a quantidade, e as horas máquinas, e fazer a divisão do rateio aqui percentual, multiplicar pelo valor da energia elétrica e depois obter o custo por energia em cada unidade. Começando o preenchimento, na tabela original você carregou esses fatores aqui, 1,25, isso está fornecido no exercício, alguém foi lá e mediu. Não é alguma coisa que você teve que calcular durante o exercício, já é dado para você, já é fornecido. Normalmente o que se faz é alguém com um cronômetro do lado, medindo isso e trazendo a informação para o contador, que depois faz, o analista de custos, né? E depois faz a divisão dessa mesma forma que nós estamos fazendo aqui agora. As quantidades são colocadas na terceira coluna. A multiplicação da segunda coluna pela terceira coluna resulta em um número que nós já conhecemos, que são esses aqui, total de 156,25. Fazemos a mesma regra de 100%, ou seja, nós vamos ter os conhecidos 40% e 60% que já tivemos em slides anteriores aqui, antes dessa exibição, dessa aula, né? Só que a novidade agora é que nós vamos colocar um outro valor aqui, ou seja, nós vamos para o nosso texto original e verificar qual é o custo dessa energia elétrica. É 630. Esse é o custo da energia elétrica que nós vamos ratear, multiplicando sempre 630 por cada um desses aqui, 40 e 60, e colocando os resultados na mesma linha. Aqui estão os resultados, tá? Novamente podemos colocar aqui as unidades produzidas no ano e gerar a estatística de energia elétrica por unidade, ou seja, eu sei que um televisor carrega no seu custo R$ 5,04 de energia elétrica, enquanto que um DVD carrega 15,12 em cada um dos seus DVDs produzidos. Existe aquela estatística inútil dos 8,40 aqui, que é pegar os 630, dividir por 75, mas isso aqui, apesar de estatisticamente ser justificado, para termos de custo, uma vez que eu tenho que separar em televisor e DVD, não serve para nada. O próximo custo direto a ser tratado é a mão de obra direta. Novamente vamos ao texto e dizemos o que? As habilidades e os salários dos operários são aproximadamente iguais para todos os produtos, coisa que a gente sabe que no mundo real não é bem assim, né? As habilidades principalmente são muito distintas, às vezes o salário pode ser até o mesmo, mas as habilidades não. Mas como nós temos esse critério adotado aqui, nós vamos fazer o que? Vamos montar nossa tabela usando a mão de obra aqui, né? Então você vai ter os horas por unidades, também você tira do início do texto essa informação que está aqui, tá? 1,8, 2,4. As quantidades produzidas no período, que são essas duas aqui, 50 e 25. Multiplicamos novamente o valor da segunda coluna pela terceira coluna por linha e obtemos esses valores aqui, cuja soma dá isso aqui. São valores que nós já utilizamos nesse exercício. Nós estamos confeccionando as informações seguindo sempre o mesmo critério. Então, mais uma vez, o 100% daqui é 150. Então, por regra de 3, você divide 60 por 150, você tem 40% o uso da mão de obra para produzir DVDs. E 60% da mão de obra, do custo da mão de obra, foi utilizado para a produção de televisores. Vamos no nosso texto e vamos descobrir quanto que nós gastamos de custo direto com mão de obra.
o texto nos informa 4.800. 4.800 vão ser multiplicados por 40% e por 60% respectivamente, e seus valores virão para a nossa linha aqui. Com isso, temos os valores, os 4.800 distribuídos em 2.880 para televisor, 1.920 para DVD. Somos agora repetitivos, vamos colocar aqui quantas unidades foram produzidas, só para fazer o que dessa vez? Dividir 2.880 por 50 para gerar 57,60 de mão de obra em cada televisor. Por analogia, nós fizemos a mesma divisão para DVDs e tivemos os novos 76,80. Aqui, estatisticamente, aparece um número até bonito, redondinho. Ou seja, se eu pegar 4.800 dividido por 75, vai dar 64. Mas, novamente, não serve para nada essa unidade. Por isso que a gente coloca ele aqui em cinza. Olha, é bonito, serve apenas para ilustração estatística, mas não para um uso direto do que nós precisamos. Vamos agora concluir também das informações obtidas anteriormente. O mapa de vendas ele veio de uma forma sintética, mas nós vamos retrabalhá-lo só para gerar um pouquinho mais de informação, porque eu sei que ela vai ser necessária para a continuidade da resolução desse exercício. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos reproduzir o preço, ou seja, cada televisor é vendido a R$300, cada DVD a R$400, são esses valores aqui. Vamos novamente pegar o volume que foi agora vendido, porque é um mapa de vendas, não é um mapa de produção. O que eu vendi? Vendi 35 televisores e vendi 15 DVDs, um total de 50 aparelhos nesse primeiro ano de trabalho. Em termos físicos, se o meu 50 é minha base 100, fisicamente eu vendi 70% de televisores e 30% de DVDs. Fisicamente. Mas o que vai nos interessar agora é receita. E como é que eu faço isso? Pegue os seus R$300, multiplique por 35, que é o volume de televisores que você vendeu, você vai obter 10.500. Por analogia, se você pegar R$400, multiplicar por 15 unidades de DVDs vendidas, você vai obter uma receita de R$6.000. Que aí agora bate com aqueles 16.500 que vocês devem lembrar da primeira página, das páginas iniciais, da página que foi distribuída em sala de aula, ou da informação inicial do texto que falava que as vendas anuais resultaram em 16.500. Só que agora nós temos ela dividido, quanto foi por DVD e quanto foi para a linha de televisor. Temos então aqui que em termos financeiros, apesar de fisicamente eu ter dito que era 70% televisores, o televisor está um pouquinho mais, perdendo um pouquinho aqui, ou seja, ele está perdendo um pouco de valor porque talvez o preço não está proporcional ao que nós queremos fisicamente, mas o que importa para nós é dinheiro. Então o financeiro nos diz, 64% da minha receita de vendas foi originária da venda de televisores, ao passo que 36% vieram de DVDs. Bom, pode parecer estranho, mas até agora a gente ainda não resolveu nada do que foi pedido. Ou seja, depois de tantas coisas, acho que nós já podemos responder o que foi pedido. E vamos lá, nosso amiguinho fez as contas aqui conosco, ele acompanhou. E você que está acompanhando essa videoaula deve ter parado esse filme em alguns momentos, né? Esse vídeo, né? Para estar fazendo as contas nos seus rascunhos. Chegou a hora de juntar toda a informação anterior e começar a responder aquilo que vai ser pedido. Inicialmente nós queremos responder o custo total de cada produto. Tá? Para isso, nós vamos elaborar uma tabela bastante completa, onde nós vamos colocar aqui as informações dos custos diretos e dos indiretos e vamos somar por televisor, por DVD. E é claro, total. Até agora nós sempre fazíamos tudo em uma única coluna total. Agora, quando nós começamos a ter detalhamento para o produto, nós temos que separar os produtos, cada um tendo a sua coluna, os seus respectivos custos diretos, os seus respectivos custos indiretos. Tá? Vamos iniciar o preenchimento sempre olhando aquilo que nós já fizemos anteriormente, ou seja, o que nós já temos de informação. Primeiramente, materiais.
Se você for na distribuição de materiais, você vai lembrar que R$ 3.600 vieram para televisores, R$ 1.800 para DVDs, resultando R$ 5.400. Mais uma vez, isso é um rateio que você fez lá atrás. Fizemos 6 rateios antes de chegar nessa tabela. E esses rateios agora são importantes para nós. A mão de obra é o próximo que a gente vai investigar. Olhando o rateio que foi feito atrás, você vai descobrir que 2.880 foi alocado em televisores, 1.920 foram alocados em DVDs, de um total de 4.800, perdão. 4.800, né? 5.400 foi de materiais, 4.800. Essas informações aqui na coluna verde, individuais, você vai lembrar que elas já estavam na formulação do exercício, ou seja, na parte inicial. São dados. Nós deduzimos isso aqui através dos rateios que nós fizemos anteriormente, tá? Assim também fizemos com energia elétrica, ela também teve um rateio definido. Os R$ 630 foram divididos em 256 ficaram com televisores e 378 com DVDs. Essa forma de tabela aqui, ela tem uma coisa que é curiosa. Você está percebendo que os valores somados aqui, esses três valores, 3.600, 2.880 e 252, estão aqui em cima. Ao contrário da forma tradicional de colocar o total embaixo, essa aqui a gente coloca o valor total e fala embaixo qual é a composição desse valor. Você tem que se acostumar com essa forma, porque às vezes você vai encontrá-la. Normalmente existe até significado para essa linha dupla. Tá vendo que essa linha aqui, talvez no vídeo não pareça tão claro, mas ela é uma linha dupla. Ao passo que, por exemplo, essa aqui é uma linha simples. Essa aqui é uma linha simples. Essa já é dupla. Essas linhas duplas significam o seguinte: eu estou somando o que está abaixo de mim. Tá? Essa é uma anotação própria da área contábil. Então, mas muitos contadores hoje nem sabem por que tem essas duas linhas e às vezes nem usam, já usam uma linha direta apenas. Faz apenas a indentação, ou seja, um recuo para a direita daquilo que está sendo detalhado. Então, eu sei que custos diretos está sendo detalhado em materiais, mão de obra direta e energia elétrica nesse caso aqui. Tá? E à medida que nós fomos preenchendo, esse valor foi se alterando. Talvez você não atentou isso, mas agora quando a gente fizer a mesma coisa com os custos indiretos de fabricação, você vai reparar. Vamos começar alocando, pegando foi o primeiro rateio que nós fizemos, né? Vamos pegar o supervisor geral de fábrica, que custava 2.300 no total, e vamos dividi-lo em televisores e DVDs, que é o que você só vai copiar daquela tabela que você já preencheu. Então, eu tenho 1.380 alocado em televisores e vou ter 920 alocado em DVD. Note que o resultado já começou a alimentar essa linha em cima aqui. E por sua vez a linha total zona aqui também está sendo alimentada, ou seja, ela pegou esses três valores individuais mais o 1.380 e falou: ó, já estou em 8.112. Só que ainda falta manutenção preventiva e depreciação dos equipamentos. Vamos entrar com a depreciação preventiva. Note que esse valor que vai entrar vai alterar esse custo total, esse custo total indireto aqui de fabricação, bem como vai alterar o total aqui embaixo, mas não vai alterar mais o direto porque ele não tem nada a ver com o grupo direto. Então observe o valor que vai entrar aqui e o valor que vai ficar diferente aqui. Notou? Nós agora temos 1.540 aqui. Por quê? Porque eu aloquei 160 da manutenção preventiva para os televisores. 240 aloquei para os DVDs. A mesma coisa aconteceu de alteração proporcional nessa linha aqui. E finalmente agora vamos trazer o último, que é a depreciação dos equipamentos, que vai alimentar tanto essa linha como essa linha de baixo. Repare bem. Os 96 de depreciação de telefone fizeram alteração tanto aqui no custo indireto de fabricação total, que é esse 1.636, como nós chegamos aos 8.368 aqui como custo total, que é o que? A soma desses grupos todos aqui. Só mais uma vez, você não soma novamente os totais por grupo, tá? Você pega sempre os valores individuais e soma, ou você pega os totais por grupo e soma. Se você somar os 8 números que estão aqui em cima, você vai obter o dobro da informação que está aqui. Não é o que nós queremos manter a coerência, ou seja, ou você trabalha com os totais, né? O total que seria 1.600
636 mais 6.732, ou você trabalha com esses três números aqui mais esses outros três números aqui. De qualquer forma, já colocamos um visto aqui dizendo que a informação está corretamente calculada. Chegou agora a hora de a gente verificar o nosso custo unitário de cada produto. Esse custo unitário, ele nada mais é do que pegar aquilo que a gente acabou de somar na tabela anterior e dividir pela produção. Ou seja, temos uma tabela que reproduz exatamente tudo que nós já fizemos na tabela anterior, e agora só vamos colocar aqui o total de unidades produzidas, fazer a divisão desse valor por esse e obter o valor aqui embaixo. Ou seja, coloco 50 e 25, que já são conhecidos da gente, faço as divisões e chego à conclusão de que cada televisor custou R$ 167,36 e cada DVD R$ 216,08. E com isso temos a resposta da B. Nesse momento agora queremos o valor do estoque final dos produtos acabados. Para isso vamos confeccionar uma tabela onde nós inicialmente vamos trabalhar a informação em quantidades que nós tínhamos, ou seja, sabemos que no começo do ano nosso estoque inicial era de zero, não havia nenhum produto na empresa porque ela estava começando a operar. Quanto que foi produzido no período? Já conhecemos que são 50 e 25. E depois, se eu somar o número de cima com o número de baixo, eu vou obter o que nós chamamos da disponibilidade do período, ou seja, o que eu tinha à disposição para vender durante o ano. Vão dar exatamente os mesmos 50 e 25, porque o estoque inicial era zero. Agora vamos subtrair as vendas do período, aquilo que saiu do nosso estoque. Aqui estão as vendas que nós tiramos do mapa de vendas. Se eu tirar de 50 a 35, eu obtenho 15, que é o meu estoque final. A mesma coisa, se eu tirar de 25 eu tirar 15, eu sobro com 10 DVDs no meu estoque. O que nós vamos fazer agora? Lembra que nós calculamos o custo unitário de cada um dos produtos que foram apurados? Trazemos eles para cá, acabamos de calcular na resposta do item B. O mesmo valor vem para cá. Se eu multiplicar 15 por 167,36, se eu multiplicar 10 por 216,80, obtenho o valor dos estoques acabados de cada um deles respectivamente, ou seja, 2,510,40, 2,160,80 para DVD. Televisores 2,510,40 e DVDs 2,160,80. Sempre nos exercícios anteriores você se preocupava só com o total, agora você tem que mais uma vez fazer sempre fazer o desmembramento por linha de produto. No caso desse exercício, televisores e DVDs. Estamos aptos agora a calcular o custo dos produtos vendidos de cada período. Por quê? Porque nós vamos usar a fórmula que você sempre utilizou até agora nos exercícios que nós passamos. Ou seja, eu tenho aqui o meu estoque inicial mais a produção acabada menos o estoque final acabado. Opa, aqui tem um Q a mais, né? E resulta no meu CPV, que é o meu custo dos produtos vendidos. Então vamos alimentar com aquilo que nós já sabemos de informações anteriores. Sabemos que o estoque inicial é zero, isso é coisa mais fácil porque a empresa está começando. Quanto foi aquilo que foi acabado no período? Ou seja, eu pego aquilo que nós calculamos o custo total, lembra aquela primeira tabela para responder o item A? Estamos resgatando os valores totais e trazendo eles para cá. 8.368 aqui, 5.402 para DVDs. Total de 13.770. Aqui faltou apenas colocar os centavos, tá? Colocando o centavo ou não, o número não altera a essência dele. E qual o estoque dos produtos acabados? Acabamos de calcular no item C. Então resgatamos os valores e colocamos aqui esses mesmos valores, tá? 2.160,40 e aqui, perdão, 2.510,40, 2.160,80. Aqui estão faltando apenas 20 centavos porque foi truncado aqui, esquecemos de colocar duas posições para os centavos, tá? Mas não vai alterar a soma por linha, que é o que nos interessa, porque nós estamos agora sempre trabalhando por linha, né? O que nós concluímos? Que o CPV
dos televisores foi de 5.857,60, ao passo que os DVDs tiveram CPV de 3.241,20 centavos. Ok? Bom, aqui a gente tem que fazer uma pequena observação. Uma vez que é o primeiro ano de trabalho desta nova empresa, neste caso, como o estoque inicial de todos os tipos era zero, um cálculo mais simples também serviria, tá? Ou seja, só porque essa empresa teve estoque inicial zero para tudo. Não estou falando só do produto acabado, até do produto em processo. Tudo estava zerado. Então, o que nós podemos ter feito? Nós também podemos ter feito da seguinte forma o cálculo. Simplesmente eu poderia ter pego a quantidade que eu vendi no ano, multiplicar pelo custo unitário que eu obtive, e você vê que eu obtenho exatamente os mesmos valores da tabela acima. Essa situação aqui somente deu certo porque, eu repito, não havia estoque inicial de nenhum dos produtos, ou seja, nem televisor nem DVD tinham estoque inicial. Só por isso essa fórmula funcionou. Por isso eu prefiro que você sempre utilize a resolução de cima, que ela é mais completa, ela serve em qualquer situação. Se a empresa está começando ou não, se já é o terceiro ou quarto ano da empresa, não importa, essa sempre vai funcionar. Considerar o estoque inicial nas contas, sempre vai funcionar, tá bom? Bom, agora nós vamos sair do que se pede e vamos tentar montar quadros informativos daquilo que nós temos nesta empresa aqui, tá? Então vamos lá, presta bem atenção que nós vamos chegar lá e nós vamos fazer algumas coisas bem simples. Ou seja, a primeira coisa, sinceramente, ele pede um cálculo que para mim já está respondido nessa tabela. Por quê? As informações tanto de custos diretos como de indiretos já estão aqui. Ou seja, o que eu pego? Se eu quero somente um quadro que me mostre quais são meus custos diretos, eu já não tenho todos eles aqui. Talvez a única coisa que o nosso formulador do exercício queira seria voltar ao modo tradicional, onde os totais estão embaixo. Se é só para fazer isso, então, pegamos essa informação, que é o que ele deseja que traduçamos, mostremos no formato tradicional e fazemos a conversão, obtendo isso aqui. Ou seja, só trouxemos a palavra, essa linha aqui que está em cima, trouxemos ela para baixo. Tá? Ou seja, a informação totalizada está aqui, ó. É a mesma informação que você teve lá em cima. Para mim, se você tivesse parado já na de cima, para mim já estaria mais do que respondido, tá? Então, saiba que as duas têm o mesmo significado, as duas mostram a mesma informação. Para alguns, a informação de cima é mais plausível, é mais aceita. Para algumas pessoas, eu me incluo entre elas, que preferem fazer o total para baixo, essa aqui é mais agradável. Mas aí é uma questão de gosto, não vamos discutir. A mesma coisa vai ser pedida para o custo indireto de fabricação. Então vamos lá. Custo indireto de fabricação, onde é que ele está na tabela que nós fizemos originalmente? Está embaixo. Tá? Vamos levar lá para cima e vamos ver como é que fica então. Mesma coisa, tá vendo? Aqui a gente só cortou no visual a parte do custo direto, né? Fizemos simplesmente ocultamos as linhas, né? E aqui temos a mesma informação, já estava respondido. Esse aqui no modo tradicional, você vê que a informação é a mesma, não acrescenta nada, não faz a gente ficar mais ou menos informado. A questão toda é uma questão de preferência de como mostrar a informação. Agora precisamos montar uma demonstração de resultado no período com essa consideração nova aí 30% de imposto de renda, tá? Para isso a gente primeiramente vai montar a nossa estrutura. Então, para mim, temos aqui vendas líquidas menos CPV da margem bruta, tira todas as despesas, me dá o meu LAIR, e a novidade agora é que eu tenho uma provisão de imposto de renda 30%, me resultando num lucro. Mas a outra novidade, que é a que mais talvez deve estar chamando a atenção de vocês visualmente, é que eu tenho que fazer separação de televisores e DVDs.
Como é que nós vamos proceder isso? Até onde nós vamos separar, até onde nós vamos deixar juntas as informações? Porque antigamente você só se preocupava numa linha única, você caía na informação porque você não tinha detalhamento de nenhum outro produto da empresa. Então agora você tem a situação em que você tem que na DRE considerar televisores e DVDs. Ou a linha de televisores e a linha de DVDs, vamos falar assim, né? Bom, primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar daquele nosso mapa de vendas, tá? Lembra essa aqui é uma parte da imagem daquilo que você viu anteriormente. De lá nós sabemos o quê? Que a receita de 16.500 está dividida em 10.500 para televisor e 6.000. Essa informação que você tem aqui, você simplesmente vai pegar e passá-la para a tabela, ok? Então eu também separo a minha receita de televisores da receita de DVDs. Também de informações anteriores, você deve lembrar que em algum momento nós calculamos o CPV dos televisores e dos DVDs, tá? Cada um aqui com seu valor. Esse valor nós vamos transcrever aqui. Qual é o CPV do televisor, qual o CPV do DVD, ok? Fácil, né? Depois nós vamos agora então deixar calcular 10.500 menos 5.857,60 vai dar minha margem de 4.642,40. A mesma coisa foi feita para o DVD. 6.000 menos os 3.241,20 resulta em 2.758,80. E é claro, basta somar em linha e dar esses valores que você está vendo aqui. Tá? Agora nós vamos voltar ao nosso texto. Lembra desse DVD quando nós estávamos aqui separando o que era ativo de passivo, custo, despesa e tudo mais? Dois numerinhos aqui ficaram com a classificação de despesa, que são os 4.050 e os 160 de despesa financeira, ou seja, esses dois, a linha 14 e a linha 15. Pegamos esses valores e vamos jogar aqui, só que agora, em vez de jogar alguma coisa distribuída, você deixa como sendo um total, porque você não tem agora a obrigatoriedade necessária. Você pode até um dia fazer isso, mas é um trabalho que normalmente não se pede, normalmente se deixa o custo parar por aqui e depois a empresa consolida tudo pelo total. Se tiver critério de rateio para despesa, você também vai ter que usar e fazer a divisão de televisor e de DVD. Nesse nosso exemplo, não existe critério de separação, então você coloca a informação toda na coluna total. Você não se preocupa em dividir por televisores e nem por DVD. É tudo no total. 7.401,20 menos 4.050 menos 160 me dá o meu LAIR, meu lucro antes do imposto de renda de 3.191,20 tá? Acho que até aqui nós sempre estávamos acostumados. Agora aparece essa figura aqui de calcular um imposto de renda, ou seja, eu ainda não o paguei. Eu estou terminando o meu exercício, eu não paguei esse imposto. Eu vou fazer então uma provisão, ou seja, eu estou estimando um valor, estou me preparando para pagar isso. Ainda não aconteceu no ano, mas vai acontecer no período seguinte. Na sua calculadora você vai digitar o valor do LAIR, né, do lucro, né, de 3.191,20, talvez é essa a forma que você vai digitar na sua calculadora, vezes 30%. Se sua calculadora não tem o símbolo de porcentagem, você já sabe que tem que digitar 391,20 vezes 0,3, porque 0,3 nada mais é do que 30%. Em fazendo dessa forma ou desta forma, o resultado tem que dar o mesmo, ou seja, o mesmo 957,36, que você transcreve para a linha de provisão. Pegue o seu LAIR, subtraia a sua provisão, você tem então um lucro líquido de 2.233,84. Fácil, né? Agora, nós queremos tratar do balanço patrimonial. Isso, é claro, não tem nada a ver com a matéria de curso, mas nós vamos completar esse exercício até para você ter uma revisão
ou se preparar para uma revisão de contabilidade no futuro, né? Para você ver como a gente vai montar isso através de toda aquela grandiosidade de informações, aquele volume de informações que você teve no começo. Primeira coisa, sabemos que um balanço patrimonial ele é dividido de um lado de ativo e de um outro lado de passivo mais patrimônio líquido. Tá? Alguns chamam isso lado todo de passivo, mas não é certo. O certo é chamar de passivo mais patrimônio líquido. Por sua vez, o lado do ativo ele costuma ser dividido em circulante, aquilo que ocorre, que tem a liquidez prevista para acontecer em menos de 360 dias, em menos de um ano, né? 365 dias, se você quiser ser preciso. E aquilo que é não circulante, ou seja, aquilo que para eu gerar dinheiro em cima disso vai precisar de mais de um ano. Então, circulante e não circulante. Do lado do passivo, você teria a mesma divisão de circulante e não circulante. No nosso exercício aqui, não existe a figura do não circulante, que os empréstimos que nós pegamos são de curto prazo. Então, eu já estou simplificando aqui, não estou criando uma divisão de não circulante aqui. Por quê? Porque eu estou dividindo esse nosso lado direito do patrimônio, do balanço, nós estamos dividindo em passivo, que é todo circulante, e de patrimônio líquido. Se eu tivesse empréstimos de longo prazo, eu teria 3 divisões do meu lado direito. Teria o circulante, o não circulante, ou exigível de longo prazo, como é o nome que alguns ainda utilizam aí, tá? Mas agora é hora de começarmos a carregar as informações. E para isso, nós vamos voltar àquela tabela inicial que nós classificamos e tentar ver o que nós podemos aproveitar aqui. Primeiramente, caixa é um ativo, então colocamos a caixa lá no ativo circulante. Depois, clientes, ou contas a receber, né? Ou duplicadas a receber, como alguns chamam, né? Nós vamos colocar também no nosso circulante em 4.800, né? Vem em seguida o estoque de matéria-prima de 4.000. Então, abrimos aqui um estoque que nós vamos subdividir o estoque em matéria-prima e produtos acabados. Só que produtos acabados não está nessa informação inicial que nós vimos aqui. Mas calma que ele vai aparecer. Por enquanto, só estamos transferindo a informação da matéria-prima. Apenas isso, os 4.000. Temos equipamentos produtivos, ou seja, equipamentos da fábrica, que foram adquiridos nesse primeiro ano, no total de 1.600. Esses equipamentos vão durar mais de um ano, com certeza. Ninguém compra equipamentos fabris para somente usá-los por um ano. Normalmente se compra isso para mais de um ano. Então isso vai no não circulante. Então você abre um grupo de imobilizado de equipamentos fabris, aqui no caso, R$ 1.600. Como eu falei também no começo, há uma depreciação que já aconteceu, ou seja, esse equipamento que no primeiro ano foi comprado, ele já começou a ser consumido, a se gastar, né? Então isso a gente chama de depreciação. E no caso aqui foi informada a depreciação acumulada de R$ 240, que vai no nosso ativo. Então, como eu mencionei também, é uma conta redutora. Então o sinal aqui, vocês estão vendo negativo, né? Negativo aqui de 240, faz com que os meus 1.600 menos 240 resulte num valor líquido de R$ 1.360. Tá? Por isso que é uma conta redutora, tem sinal negativo. Tá? O nosso imobilizado hoje, se eu fosse parar de produzir e fechar a fábrica, eu diria que ele vale R$ 1.360 sob o aspecto escritural. Tá? Bom, se nós preenchemos o lado do ativo, vamos também para o lado oposto. Por isso só mudei a tabela de lado, porque agora a gente vai ter que enxergar o que vai acontecer no lado direito do nosso balanço patrimonial. Duas informações. Primeiramente, empréstimos de curto prazo obtidos com encargos prefixados. Ou seja, ele foi lá no banco lá e conseguiu dinheiro e nesse momento ele está devendo 2.800, que ele vai ter que pagar provavelmente no próximo ano que está se iniciando, né? Então você tem esse valor que ele é transferido para uma conta de empréstimos que aparece no lado do passivo de 2.800. E também na cor preta o patrimônio líquido está informado apenas pela posição de capital social, ou seja, os donos da empresa, para que ela pudesse iniciar, desembolsaram, colocaram
a soma total de 10.040 que você joga dentro do patrimônio líquido aqui, capital 10.040. Assim como empréstimo você jogou aqui no circulante, um vai no circulante, que aqui é dinheiro de terceiros, e esse aqui é o dinheiro próprio, capital social da empresa, tá? Podia ter colocado a palavra social aqui também, tá? Normalmente se coloca, mas eu simplifiquei aqui, tá? Muito bom. Então, dessa tabela, o que nós podíamos extrair para o nosso balanço patrimonial está feito. Continuando a coleta de informações, em algum momento você lembra que nós montamos essa tabela aqui, quando a gente estava respondendo os quadros, né? O item C do primeiro pédice, né? Então, o que nós temos aqui? O valor dos estoques acabados está sendo informado aqui, né? Televisor 2.510,40, DVDs 2.160,80. Eu não vou separar isso numa informação de balanço, eu vou pegar a soma deles, que é 4.671,20 centavos, tá? Pega-se esse valor, tá? E transfere-se ele para o ativo, tá? Note que eu estou somando o meu ativo circulante, ele chegou em 14.161,20, somei meu não circulante em 1.360, tenho agora 16.031,20. Missão encerrada? Não, missão não está encerrada. Por quê? Porque o total do ativo não está batendo com esse outro total aqui, de passivo mais patrimônio líquido. Ou, como a gente costuma dizer, o total de ativos e passivos não estão batendo, né? Ou seja, aqui eu tenho 12.840 contra 16. Ainda está faltando alguma coisa. Ou eu tenho que diminuir o meu ativo para chegar nos 12.000, ou eu tenho que dos 12.000 continuar aumentando até chegar nos 16. Então vamos ver os próximos capítulos aqui. O próximo capítulo é nada mais e nada menos do que você resgatar a sua DRE que você acabou de calcular. Por quê? Porque dela tem duas informações que não, em nenhum momento ainda foram tabuladas no nosso balanço patrimonial e que chegou a hora de tabular. A primeira informação, você lembra, é uma provisão do imposto de renda em 30%, de R$ 957,36. Esse valor você vai pagar ele no próximo ano, então é dentro do passivo circulante. Tá vendo aqui, ó? Passivo circulante. E agora o nosso total chegou nisso aqui. Com isso agora, o meu patrimônio líquido chega em 13.797,36. Ainda é diferente dos 16.31,20. Então ainda não fechamos questão. E por que não fechamos questão? Porque falta apenas uma transferência ainda das que nós conhecemos. Ou seja, eu tenho um lucro líquido que foi apurado, um lucro líquido que vai ficar para os donos do negócio de 2.231,84. Aonde você acha que isso deve ser classificado? No passivo circulante ou no patrimônio líquido? Lembrando que passivo circulante sempre é o dinheiro de terceiros, enquanto que aqui é o dinheiro dos donos. Como o lucro não é dos terceiros, é dos donos, é óbvio que você já matou a charada. Você vai ter que colocar ele numa conta dentro do patrimônio líquido. A conta para isso é criada nesse momento, é lucros acumulados, tá? Porque não tinha nada acumulado antes, então acabei de acumular o primeiro lucro, né? E provavelmente ainda não foi decidido que vai ser distribuído, esse dinheiro ainda vai ficar na empresa. Se ele não vai ser distribuído, ele não vem para o passivo sob a forma de dividendos, tá? Sob a forma de lucro distribuído. Então você por enquanto deixa ele aqui no seu lucros acumulados dentro do patrimônio líquido. E assim está encerrado o nosso balanço, e você vai notar claramente que os valores finalmente bateram, que é o que nós precisávamos para ter segurança de que o ativo, o total do ativo é igual ao total do ativo mais o patrimônio líquido, né? Bom, o exercício é longo, temos que praticar, não está encerrado. Eu quero me despedir dizendo que você tem que refazer esses exercícios, seja o slide que você tem no site do professor Ivo, seja pegando esse filme, parando ele e fazendo ele aos poucos, tá? Não importa a forma, acho que se você fizer isso umas 3 vezes, pelo menos, você vai conseguir fixar. Procure sempre preencher as tabelas sem a ajuda do vídeo, sem a solução. E você certamente, com o passar do tempo, vai conseguir perceber
que você vai ter que se organizar, vai ter que gastar muito papel, montar muitas tabelas de apoio, tá? E essas tabelas é que aos poucos vão estão dando para você aquele conteúdo que você tem que ter nas informações finais. Toda vez que você tiver realmente rateio, é muita tabela que você vai ter que montar, e uma para cada critério de rateio, para cada conta, tá? Isso realmente pode atingir números enormes, quantidades enormes de informação, mas na essência é aquela: você descobre um critério, esse critério é utilizado como divisor, né? Como você vai rachar aquele valor, como você vai dividi-lo, como você vai distribuí-lo, tá? E depois você realimenta as informações gerais sempre por linha de produto, tá? E você vai descobrir que isso não vai ser um bicho de sete cabeças com o passar do tempo. Vai dar sempre trabalho, isso sim. É muito longo o processo em alguns casos. Por isso que nas empresas a gente utiliza muito software que tem que ser previamente alimentado, é claro, mas que nem por isso deixa de dar trabalho, tá? Senhores, até logo e até a próxima videoaula. Um abraço.